Olá a todos e todas! Na aula de hoje nós vamos entender exatamente como que funciona uma titulação ponto após ponto. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos entender uma curva de titulação, tá? Que é um gráfico que representa o pH de uma solução em relação à quantidade do analito gasto. Né? Vocês já devem ter feito algumas titulações, muito provavelmente nessa semana vocês fizeram a titulação do ácido acetil salicílico lá com a professora Patrícia, onde envolvia ali um ácido fraco e obviamente usaram isso como analito e como solução titulante uma base forte. Então é um dos tipos de titulação, é essa aí que é um ácido fraco e uma base forte. Nós vamos ver que existem diversos tipos, diversos não, os três são das titulações ácido-base, existem três que são as principais e que convém aqui comentar e que vocês necessariamente precisam entender. Tá? Então, a primeira delas é uma titulação do tipo ácido-base, onde tanto o ácido quanto a base são substâncias que são ácidas ou bases fortes, tá? Você já sabe o que caracteriza um ácido ou uma base forte, né? Beleza. E aí eu tenho duas outras possibilidades: ter um ácido forte e uma base fraca, ou ter uma base forte e um ácido fraco. Beleza? Então, base forte, ácido fraco, base fraca, ácido forte. Aí uma base fraca e um ácido fraco não convém? Não, por uma outra situação que talvez na próxima aula eu comente melhor, tá? Mas então, as titulações do tipo ácido-base são essas três principais. E hoje a gente vai entender como graficar. Olha só, vou ajudar vocês. Vocês provavelmente vão poder fazer uso de um gráfico do tipo que eu vou mostrar hoje para um relatório ou para um questionário. Não sei se a professora Patrícia pediu relatório ou questionário, mas você pode fazer isso, vai ficar bonito, vai ficar legal e vai dar para tirar uma nota 10 bem bonita lá no relatório, né? no questionário da disciplina, principalmente da parte experimental, tá bom? Bem, vamos ao glossário, né? Coisas que são importantes que você tenha em mente, né? Sempre que eu falar, é importante que você saiba do que eu estou me referindo, tá? Essa tentativa grotesca de desenho é o máximo que eu consigo fazer com essa mesa digitalizadora, com essa caneta, tá? É o que tem. Vou tentar só fechar isso aqui. Eu estou tentando fazer para vocês o esquema de uma titulação. Então, uma bureta. Então, isso aqui é o máximo que eu consigo desenhar de uma bureta, né? A bureta, como eu passei no teste psicotécnico, né? A bureta está presa num suporte universal. No teste psicotécnico, se você desenhar as árvores sem desenhar um chão, você reprova, né? Pelo menos isso antigamente era um problema para quem queria fazer uma habilitação, né? Mas a aula não tem nada a ver com isso, não divaguemos. Então, vou desenhar uma elipse aqui bonita, porque o que eu estou desenhando aqui embaixo, senhoritas e senhores, é o baixinho bocudo, né? O baixinho bocudo, o que é? Ai, meu Deus, o que é o baixinho bocudo? É o Erlenmeyer, né? É aquela vidraria ali que tem uma abertura ali para você encaixar abaixo um aparato ali, né, da bureta no suporte universal. Então vamos desenhar aqui o líquido, barará. Então aqui eu tenho o Erlenmeyer, né? Por que eu estou desenhando isso se eu comecei a falar que eu ia mostrar um glossário interessante? Porque na bureta sempre vai, aqui também tem as marcações da bureta, né, bonitinho ali, barará, barará. Na bureta vai a solução que é o meu titulante.
Então, sempre o que está ali em cima eu digo na bureta, é a minha solução denominada titulante. A priori, o titulante deveria ser um padrão primário, né? Uma substância de alto peso molecular, que não seja higroscópica, que não seja fluorescente, que tenha pelo menos em a sua massa molecular majoritária seja de um isótopo estável. Isso é o que caracteriza um padrão primário. E aí eu teria, né, uma titulação direta. Ou também eu posso, anteriormente com um padrão primário, titular uma outra solução, ou seja, aferir com precisão qual é a concentração dessa solução. Então, o meu titulante pode ser tanto de um padrão primário quanto de um padrão secundário. Por que eu preciso de um titulante? Porque aqui embaixo, no Erlenmeyer, eu tenho ali uma solução que tem o meu analito. Tá? Analito. Na última aula, você tinha como analito o ácido acetil salicílico. E, bem, eu creio que seja isso, né? Porque que eu fiz com a minha turma um outro experimento, né? Adequado ali à engenharia de alimentos. E eu percebi que vocês iriam fazer isso. E eu acredito que fizeram o ácido acetil salicílico com hidróxido de sódio, que talvez vocês tenham titulado lá na aula anterior, né? Mas, de uma certa forma, sempre a montagem do aparato de uma titulação envolve esse equipamento que é básico, é simples e é barato. Sim, a vidraria sempre é meio carinha, principalmente a volumétrica, mas comparado a outras técnicas experimentais, outras técnicas analíticas para verificar qual é a concentração do analito numa amostra, olha aí, já estou entendendo, né? O que é a concentração do analito na minha amostra, né? Então, a concentração do analito na minha amostra, eu posso fazer isso por umas técnicas mais elegantes, que envolvem metodologias mais acuradas, tudo bem, mas que às vezes são mais caras, né? E muitas vezes na vida vai ser útil e principalmente se você for trabalhar em algum lugar, principalmente se for tese de controle de qualidade, né? Você muitas das vezes não vai ter tudo que você precisa. Então, um método como esse é um método relativamente barato e que te dá, sim, com muita precisão, o valor da concentração do analito ali na sua amostra. Tranquilo, legal, bacana. Isso daqui o químico se faz aqui. Isso é uma coisa incrível para a química, e isso é utilizado até hoje, e porque justamente tudo isso que eu falei, ele é barato, é fácil de fazer, é fácil de implementar, e pode ser utilizado para vocês da farmácia, pode ser utilizado para o pessoal da engenharia de materiais, para a engenharia de alimentos, para a química, para a biomedicina, várias áreas da ciência, seja ela ciências naturais ou não, vão usar sistemas ou formas de analisar uma amostra com esse esquema, tá bom? Então, titulante é o que vai na bureta, analito é o que vai no baixinho bocudo, lá na Erlenmeyer, e agora é que vai começar a aula. Bem, porque você estava lá fazendo o experimento, estava muito legal, e a parte mais incrível, pelo menos ao meu ver, é que quando você tem uma solução e você precisa ir adicionando o titulante, né? Você tem um analito ali, e o seu titulante você vai gotejando pouco a pouco até que chegue em um determinado ponto, um determinado momento muito específico e muito legal, que é o ponto de viragem, o ponto de equivalência. E em muitos livros você encontra ainda esse termo,
ponto de viragem, outra coisa pro glossário aí. O ponto de viragem é o momento exato onde foi consumido todo o analito e aí você agora tem ali naquela solução do Erlenmeyer mais do titulante do que do analito. Como assim? Assim, ó, aqui embaixo, antes de eu pingar a qualquer gota do que tem na bureta, do titulante no Erlenmeyer. Então, ó, eu estou mostrando aqui embaixo. Ó. O que eu tenho? Eu só perdi o meu ponteiro aqui, só um momento. Aí, agora sim. Pronto. O que tem ali embaixo, né? 100% do analito. Quando vai caindo as gotas ali da solução, né? Então cai as gotinhas e vai alterando a composição ali do meu analito. Então eu parti no ponto inicial de 100%, então logo vai ter 90%, logo vai ter 80%, logo vai ter 20%, logo vai ter 0%, logo eu vou consumir todo o analito. E aí a partir disso, a solução vai ter mais, pelo menos nem que seja uma gota, né? Bem aquele momento onde dá a viragem ali, né? Vai ter uma gota a mais do titulante, então vai ter 1%, sei lá, né? Ou qualquer valor que seja superior a 0% do que do titulante. Mas como que eu percebo isso? Com um indicador, para eu conseguir verificar necessariamente qual é o ponto de viragem, eu preciso de algo que me indique, né? Algo que fala, olha, Glaucio Regis, o titulante lá já neutralizou ou já reagiu completamente com o teu analito. Para agora, não coloca mais nenhuma gota. Você chegou, então eu preciso de algo para me indicar, o meu indicador, tá? Então, as titulações que vocês viram até agora é uma só, ácido-base. O meu indicador é um indicador ácido-base. É uma substância que me indica quando eu tenho muito ácido ou muita base, ou me indica o pH, ou não, nem necessariamente seja muito boa, uma palavra muito boa, mas simplesmente que tenha ácido ou tenha base. Tá? Aqui eu peguei uma tabelinha, tem mais indicadores, não é só isso, tá? Tem indicador pra caramba. Mas esses daqui que vocês estão vendo são os mais convencionais, tá? Então, aqui diminui um pouco o zoom para você conseguir me enxergar, né? Então, o primeiro deles, azul de timol. Ó, PK subscrito IN, né? O PK-IND também em alguns lugares está denominado. Lembram lá o que a gente já viu de PKA na última aula quando eu estava falando sobre tampão, né? Os tampões, a solução tampão. Eu comentava lá sobre o PKA, né? O indicador, ou seja, essa substância aqui, o azul de timol, ele também tem um equilíbrio, né? E esse equilíbrio pode ser deslocado para o lado dos produtos e dos reagentes. E a magnitude desse deslocamento, ou pelo menos o ponto de equilíbrio desse deslocamento, é igual, análogo à constante de acidez dos ácidos, à constante de basicidade das bases. O equilíbrio do indicador é o meu pK-IND. O que quer dizer? A faixa, o valor aonde é esse equilíbrio ácido-base, equilíbrio não é um equilíbrio, também vai ser um equilíbrio ácido-base, mas o equilíbrio entre produtos e reagentes do indicador, que é esse valor aqui, 1,7, ele nos serve para mostrar em que faixas de pH o azul de timol, que é esse indicador aqui que eu estou falando, da primeira linha, em qual faixa esse indicador atua. Como assim? Assim, ó,
o indicador não mostra para você quando está um meio ácido, quando está um meio básico. Sim, mas eu posso ter, principalmente a hora que eu for verificar ácidos fracos e bases fracas, não necessariamente o ponto onde acontece a viragem é no 7, é bem no meio do caminho. Nem sempre pode ser muito abaixo, um pouco acima ou muito acima. Tá? Então, o azul de timol, sempre que ele se encontrar, tá vendo aqui essa coluna? Faixa de pH da mudança de cor. Então, de 1,2 para 2,8. Se eu quiser verificar a mudança do pH nessa faixa entre 1,2 e 2,8, eu vou perceber que esse indicador vai sair do vermelho e ir para o amarelo. 1,2 o vermelho e 2,8 para o amarelo. Ou seja, ele me indica quando eu cruzei ali uma certa faixa de pH. O alaranjado de metila também, 3,4 o pKind. Eu não vou colocar a equação do pKind, a gente não precisa se preocupar, mas simplesmente só notem que sempre esse valor do pKind está no meio da faixa de atuação de pH de mudança de cor. Então o alaranjado de metila, ele funciona para dizer quando o pH estiver em 3,2 para baixo, ele vai ser vermelho. Quando ele estiver no 4,4 para cima, ele vai ser amarelo. É só isso que ele nos diz. Azul de bromofenol, tá vendo que está aumentando o pKind? O verde de bromocresol. E aí tem as mudanças de cor, amarelo para azul, vermelho para amarelo, do vermelho de metila. O tornazol, também lembra lá, papel de tornazol, o azul de bromotimol, vermelho de fenol. E aqui, e eu já estou pequenininho, né? Deixa eu mudar aqui, a fenolftalina. Aqui, né? Fenolftalina. O pKind 9,4, ele indica mais ou menos o pH ali entre 8,2 e 10. E aqui você já viu, né? Então, 8,2 para baixo, ele é incolor. E já depois desse ponto de viragem, né? De 10 para cima, ele é cor de rosa. Claro, não é só em 8,2 que ele fica incolor. Do 8,2 até o 10 ele vai se tornando cada vez mais rosa. E esse daqui é especial porque a gente já viu muito ele. Vocês já viram, eu estou cansado de ver ele, né? Mas é um indicador ácido base muito recorrente nas aulas, né? Ele, apesar de ele estar numa faixa elevada, né, de 8,2 até 10, ele pega bem a faixa ali que a gente precisa no ponto de viragem, tá? Porque as daí teríamos até o vermelho de fenol, que também pode ser uma escolha, mas até a fenolftalina mais barata, né? Antigamente era utilizado como um agente laxativo. Então você comprava baratinho na farmácia, né? Fenolftalina é isso, você compra lá, vai lá na farmácia, compra um laxante lá, você dá uma olhada no rótulo e vê que é fenolftalina, tá? Até tem um amigo meu que sacaneava um outro injetando solução de fenolftalina na laranja dele, e aí ficava incolor, né? E o cara precisava ir no banheiro muitas vezes. Tá, mas como assim, né, isso acontece? Por que isso acontece? Né? É uma boa pergunta, uma excelente pergunta. Por que uma coisa fica numa cor no meio e depois ele fica com outra cor em outro meio? E aqui entenda meio não como a metade, mas sim como o ambiente onde ele se encontra, né? Por que as coisas mudam de cor e por que a gente enxerga a cor? Então, uma das coisas que você precisa entender é que quando eu estou ajustando aqui a janela, calma que já chega lá. Aí. Quando eu tenho uma solução e lá tem um indicador, esse indicador ele responde muito bem ao meio onde ele se encontra. Tá, já vou dizer o que é responder muito bem. Essa estrutura aqui ao lado, né, é a estrutura da fenolftalina. Tá? Então, tem dois anéis aromáticos. Isso daqui que o meu mouse está passando por cima é um anel aromático. Agora não sei se o meu editor vai
pegar essa... Eu espero que esteja aparecendo o meu mouse aí. Mas esse grupamento fenol aqui que eu deixei em destaque também é uma outra porção aromática, com uma substituição, uma hidroxila ali. E aqui isso é uma outra estrutura que eu nem lembro o nome, tá? E aqui, né? Então, ó, essa estrutura ela vai permanecer desse jeito enquanto o pH for ácido. O que é o pH ácido? É uma solução onde tenha H+ ali, ou H3 ou mais, tá? Beleza. Quando eu fiz a titulação, quando vocês fizeram a titulação, lembra lá quando caía a gota... Me desculpe. Quando caía a gota de hidróxido de sódio, bem no ponto onde a gota caía, ficava um rosa, bem bonito, né? Dava para perceber ali que onde ela caía, ela ficava rosa, e aí você agitava um pouquinho o Erlenmeyer e esse rosa já ia desaparecendo, mas ia percebendo que ele ia ficando mais persistente com o passar do tempo, com a adição da base. Beleza. Até o momento que ele ficou inteiro rosa. A solução ficou rosa. E tem que ficar um rosa bem tênue, né? Fúcsia, mais precisamente, nem rosa né? Eu hoje descobri que essa cor ali da fenolftalina se chama fúcsia. Então, ele fica um fúcsia bem tênue, bem leve, tá? Isso é a solução já no pH básico. Mas o que acontece com essa estrutura aqui à esquerda quando ela está no pH básico? Bem, se eu falei que o indicador ele sofre alterações do meio onde ele se encontra, uma alteração numa molécula quer dizer que alguma coisa foi tirada, ou alguma coisa foi colocada, alguma coisa, estou dizendo um átomo, né? Eu mudei alguma estrutura, eu mudei a conformação tridimensional de algum jeito. Tá? Então, beleza, o que pode ter acontecido? Já existe a estrutura dessa modificação, isso é factível de encontrar, e eu já coletei aqui para vocês, né? Então, aqui, vamos lá, vai abrir aqui, opa, beleza, abriu. Deixa eu fechar minha janela um pouquinho aqui, deixar tudo bem alinhadinho para ficar bem bonito, para você entender tudo muito bem aqui, né? Então, pronto. O que você está vendo agora à direita do seu vídeo, à direita, é aquela fenolftaleína, deixa eu completar aqui, é aquela fenolftaleína, aquela mesma estrutura que estava aqui à esquerda. Gostou do efeito visual que eu fiz? Mas agora ela está aqui à direita, já numa situação onde ela só está em um meio básico. O que é o meio básico? Onde há predominância de hidroxilas. A predominância de hidroxilas faz uma coisa bem legal aqui com a estrutura da fenolftaleína. Deixa eu pegar uma nova... Opa, não, deixa aqui, não quero... Só quero adicionar mais uma página. Aqui. O que eu tenho ali e que agora eu não tenho mais? Isso daqui. O fato de que há muitas hidroxilas. Então, quando o pH está maior do que 7, eu tenho pH básico. Eu tenho a predominância, eu tenho a concentração maior de hidroxilas. Tá? Ou seja, você foi gotejando hidroxilas e a solução antes tinha muito H+, e ao cair a hidroxila ali, esse H+ era abruptamente... Ficou ruim esse desenho pra caramba. Era abruptamente pego pelas hidroxilas. Então aqui então tinha um H+ em solução, aí chegava uma hidroxila ali no meio da parada, e isso daqui se converte em água, né? Tranquilo.
Chegou o momento que todos os hidrogênios foram abstraídos. Por quê? Porque antes a solução era ácida. Mas como você foi colocando, pelo menos se você for pôr uma gota a mais, você colocou um pouquinho a mais de hidroxilas. Essas hidroxilas, elas são tão afim de prótons, elas gostam tanto de prótons, que a hora que eu olho para a estrutura, aqui ó, antes eu vou colocar aqui a estrutura anterior ainda para te mostrar uma coisa. Olhem aqui nos grupamentos, ó, isso é a fenolftalina, o que está à esquerda do teu vídeo é a fenolftalina no meio ácido. Então vendo aqui que tem uma hidroxila aqui e uma hidroxila aqui, na verdade um fenol, né? Dois grupamentos fenólicos ali. Não, eu sei que tem um OH, então mas como assim? O hidrogênio dessa hidroxila aqui, ele é extremamente lábil, ou seja, ele sai fora com facilidade. Olha aqui para o lado direito, aqui. Olha aqui para o lado direito. Cadê o hidrogênio do grupamento fenólico ali? Aliás, da fenila, né? Fenol. Do fenol, né? Do hidroxila ligado ao benzeno. Se foi, né? Então perdeu tanto o hidrogênio que estava aqui, quanto o hidrogênio aqui, eles foram abstraídos. Também houve um rompimento, notem aqui mas agora deixa eu virar um pouquinho aqui para você, eu vou selecionar aqui em branco, branco aqui, percebam que mudou também essa estrutura, apareceu um hidrogênio ali e tal. E notem que vou voltar lá para a fenolftalina no meio ácido. Notem que aquela estrutura anteriormente, aqui ó, vou girar ela para você perceber, era isso daqui. Então, eu vou também selecionar, houve a ruptura dessa ligação aqui que vai aparecer em branco para vocês, desse carbono com esse oxigênio. Tá? Houve essa ruptura ali. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho o zoom aqui, bem nessa porção ali que eu deixei em destaque em branco. A ruptura, e aí, claro, né, C com 2 oxigênios. Tudo que está na cor cinza, né, são os carbonos aqui, e o que é em vermelho são os oxigênios. Então, deixa eu só selecionar aqui, você percebe, formou uma carbonila, né? Então, mudou a estrutura. Claro, talvez eu seja o primeiro que está falando isso para vocês, mas o que a gente enxerga como cor, então, aliás, preto não é cor, né? E branco também, né? Branco é a soma de todas as cores, preto é a ausência das cores. Cores é ali o vermelho, laranja, amarelo, azul, anil, violeta, né? As cores do arco-íris ali, que são as cores primárias e tal. Aliás, não lembro se cor primária é a cor do arco-íris, mas enfim, você entendeu, né? E aí eu posso fazer a composição dessas cores e ter cores diferentes. O que a gente enxerga, na verdade, não é nada mais, nada menos do que a luz que refletiu em alguma coisa, uma molécula, uma estrutura ali, né? E muitas vezes essa molécula ela absorve um pouquinho dessa energia que veio do fóton, né? Que veio dessa onda eletromagnética que é a luz. Só que ela não é tão egoísta, não. As moléculas não são tão egoístas. Elas deixam passar um pouquinho. É um fenômeno de espalhamento de elétrons também, ou também de refração, mas refração que a gente vê no vidro, né? Ou algumas vezes acontece também, como o caso da fluorescência ou fosforescência, ela absorve toda a luz, fica por um breve período de tempo, algo em femtosegundos, e depois libera. É por isso que você vê aquelas tomadas fluorescentes ou fosforescentes, aquilo brilha no escuro. É devido a esse delay de passagem da luz ali pela estrutura da molécula e depois a liberação. Mas não se preocupe com isso, se preocupe só com as cores. As cores são exatamente essa diferença da energia do fóton que chegou numa estrutura de uma molécula e que depois, ao continuar o seu caminho, né, como ele deixou um pouquinho de energia ali, né, ele perde um pouco do comprimento de onda. Comprimento de onda, frequência e energia são coisas que são perfeitamente correlatas.
Então, cores com maior comprimento de onda são de menores energias, e cores com menores comprimentos de onda são de maiores energias, tá? A cor vermelha lá, que acontece em 700, 720 nanômetros, nada mais do que esse fóton espalhado aí, ou essa luz que interagiu com alguma molécula e que agora, que talvez antes ela tinha um outro comprimento de onda, mas depois de passar por aquela molécula, ele está se perpetuando a um comprimento de onda de 720 nanômetros mais ou menos. Aí vai decrescendo do vermelho, vai diminuindo até chegar lá no azul, no violeta, onde está 400 nanômetros, tá? Então beleza. Quando a molécula sofre uma alteração, esse filtro que ela cria para a luz também se altera. Ela absorve a luz em um comprimento de onda um pouquinho diferente, porque aquilo já não é mais a mesma coisa. E onde que isso se encaixa nessa explicação? No fato que antes a fenolftalina absorvia a luz, e quando ela estava nesse meio aqui, no meio ácido, né, ao absorver a luz, aos nossos olhos, a gente não percebia que a luz que passava por ali com um comprimento diferente do comprimento incidente. Eu não sei se um outro animal consegue enxergar em outra cor, talvez porque as moléculas em si elas vão absorver muitas vezes até em comprimentos de onda que a gente não percebe, como é o caso do ultravioleta e do infravermelho. Tá? Até existem técnicas experimentais que usam luz nesses comprimentos de onda. Talvez isso daqui brilhe ou tenha cor no ultravioleta ou no infravermelho. Mas no espectro visível, que vai do 400 aos 700 nanômetros, essa molécula aqui é inativa, né? Ou seja, ela não emite, a luz que passa por ela não se encontra nesse comprimento de onda. Agora, quando ela reage, quando a estrutura sofre a abstração dos seus dois prótons dos fenóis ali e a ruptura daquela ligação, a distribuição eletrônica dessa molécula fica de uma certa forma apta a receber a luz, e o que ela emite é somente no comprimento de onda ali do rosa, tá? Por isso que a gente enxerga isso nessa cor. Então, olha que coisa magnífica que é a química. Eu consigo, alterar o meio do meio o meio reacional, ele acaba, ou seja, o que é o meio ácido ou o meio básico, e ele vai alterar essa estrutura aqui, ou vai converter ela, aliás, vai alterar ela convertendo nessa estrutura. Tá? E aí, essa estrutura aqui é uma estrutura que esses prótons, esses hidrogênios ali ligados às hidroxilas das fenilas só vão ficar ali enquanto o meio for ácido. Quando tiver muita base, esses hidrogênios são abstraídos. Tá? E aí eu tenho uma mudança pequena, mas que faz com que a luz seja absorvida em um outro comprimento de onda ali. Tá? E também emitida. Tá? Tem também a questão de absorção e emissão, mas eu não quero entrar muito nos porquês de tudo isso. Eu queria só mesmo elencar por que o comprimento de luz, por que a luz que passa por essa estrutura da fenolftalina, ela muda conforme o meio. Para as outras moléculas a mesma coisa vai acontecer, mais ou menos isso, sim. Para todos esses outros, para todas essas outras estruturas aqui que eu tenho, né, o alaranjado de metila, o azul de bromofenol, nessas alterações, também o meio ácido e o meio básico, essa mesma estrutura vai apresentar uma pequena mudança em ambos os meios, que vai fazer com que ela interaja com a luz de uma maneira diferente. Tá? E aí isso resulta em algo que eu consigo ver, enxergar, perceber no meu meio. Tá? Então, sempre quando a fenolftalina estiver
rosa quer dizer que acabou o hidrogênio, acabou o H+, ali. Acabou o H+, só existe hidroxilas no meu meio, tá? Nem que seja só uma, mas foram todas. Beleza. Vamos voltar lá para a titulação, né? Então, eu estava aqui, eu já sei que eu tenho a Bureta como meu titulante, o Erlenmeyer como meu analito. Eu percebi que quando eu usar uma certa quantidade desse analito, aliás, dessa solução titulante, eu vou consumir todo o meu analito e o meu indicador vai responder para mim. Agora a gente só está na titulação ácido-base, logo vai ter uma complexometria, logo vai ter uma titulação redox, uma argentometria, você já conhece até a base, usa ali cloreto e nitrato de prata e forma um precipitado. Nós temos mudanças, né? Nós temos diferentes tipos de titulometria, onde ao invés de acontecer uma reação ácido-base, vai acontecer outros tipos de reação, como uma reação redox, uma reação de complexação, e aí também haverá outros indicadores, isso quando não, em algumas situações a gente nem vai precisar de um indicador, mas em suma a ideia é essa, tá? Beleza. Tá, e agora? Bem, agora... um outro detalhe, né? Isso daqui eu achei interessante trazer para vocês, né? A fenolftaleína, então aqui ó, tá em pH de 0 até 8.3, né? Ela é incolor, em 8.3 a 10 é fúcsia, né? Aqui tem as estruturas em 2D, mas eu coloquei a 3D que é bem mais legal, né? Mas e será que ela não responde a mais nenhum outro estímulo? Responde. Se eu pegar um pH maior do que 10, ou seja, se vocês tivessem continuado aquela titulação, eu sei que vocês colocaram talvez só uma gotinha, mas se você pegasse e enfiasse um monte de base ali, até o ponto onde o pH fosse maior do que 10, aconteceria uma outra mudança na estrutura. Ó, a estrutura da fenolftaleína na cor de rosa, né, é assim, é o que está aqui meu dedo indicando, que era aquela estrutura que eu tinha mostrado. Se você colocar mais hidroxilas, você vai promover uma oxidação no carbono que une ali esses 3 anéis aromáticos e você vai formar ali um outro composto lá, vai adicionar uma hidroxila, né, que é o que você está vendo aqui, e aí isso muda toda a configuração, não toda, mas muda o panorama de densidade eletrônica pela molécula, e ela começa a interagir com a luz de uma maneira diferente ao ponto que ela fica incolor. Se o pH for menor do que -1, ou seja, se eu fazer agora o caminho inverso, né, ó, pH 8.310, 8.3 até 0, pH -1, eu arranco tanto, aliás, eu soco tanto próton ali, coloco tanto próton que eu gero uma espécie radicalar. Poxa, mas que papo é esse de pH menor do que 1? Pô, como que um pH pode ser menor do que 1? Pode, pode. Por quê? Porque pH é uma escala, é uma escala. Só que para boa parte do que vai nos interessar a disciplina de química analítica e boa parte dos processos fisiológicos e do que acontece também na natureza, do 1 ao 14 é o que... As 1 e 14 já são condições extremas de pH, tá? Tanto do ácido quanto da base, mas não quer dizer que para por aí, tá? Existe a química além desses pHs. Claro, pH -1 quer dizer que você está lá na boca de um vulcão onde tem uma concentração gigantesca de hidrônios, né, de H+. Então isso pode existir, tá? Mas aqui eu só trouxe mais por curiosidade, mas a gente sempre vai se importar com 1 positivo até 14, tá? Mas oficialmente tem como chegarmos a pHs abaixo de 1, do mesmo jeito que pHs de soluções muito
diluídas também, a gente precisa de uma outra escala, tá? Se eu pegar uma solução a 1 vezes 10 a menos 9 mol por litro, essas faixas, aquela equação a pH igual a menos log do H3O+, não vale para essa solução, tá? Mas é só para você abrir as portas da percepção e entender que o que a gente está vendo é importante e que engloba boa parte dos processos químicos da natureza e processos fisiológicos, mas não termina aí. Bem, deixa eu ver em quanto tempo eu estou, né? Tentando fazer aqui 40 minutos. Olha, eu ia começar a fazer um exercício, mas antes aqui, vamos falar então só um gráfico aqui, porque senão vai ficar muito conteúdo, né? Tentar respeitar aí a carga horária que a disciplina me permite, sem extrapolar nesse tempo. Mas o que é a premissa da aula de hoje, né? É construir esse gráfico aqui, tá? Ó, esse gráfico que você está vendo aí à sua direita é um gráfico muito legal que expressa na ordenada, né? No eixo X, ou seja, o volume do ácido. E aqui eu tenho um desenho até de como que está montado ali. Quando eu tenho um ácido forte e uma base forte, tá? Quando eu tenho esse tipo de aparato montado e eu faço a titulação, vocês fizeram isso 2 semanas atrás, né? O ácido clorídrico e hidróxido de sódio, que é um ácido forte e uma base forte. Quando eu faço esse tipo de titulação, ácido forte e base forte, a curva de pH, né, que é esse gráfico aí, ou a curva de titulação, melhor dizendo, curva de pH, a curva de titulação, ela fica expressa desse jeito. Pode ter uma outra forma também de pH, mas antes eu vou mostrar essa. Então, o que você tem ali na abscissa? O pH da solução do que? Do que está no baixinho bocudo, no Erlenmeyer. O que tem ali no Erlenmeyer é uma base forte. Qual que é o pH de uma solução de base forte? É um pH maior do que 7, com certeza próximo do 14. Eu já vou voltar ali, eu só quero pegar essa mesma imagem para rabiscar ela. Ok, voltei. Olha só, então, ó, pH sobre volume do ácido adicionado. Tá? Então, aqui embaixo eu só tenho base forte. Se eu fosse medir o pH disso, se eu tenho base forte, o pH tem que ser alto pra caramba, tá? Então, o ponto A aqui dessa base forte, ó, tá aqui entre 13 e 14, né? Porque as provas têm 12, 13 é o segmento do meio e 14 é o segmento máximo. Então, entre 13 e 14 deve ser 3,5, alguma coisa assim. Por que o que eu estou falando e o que isso tem a ver, né? Ó, se eu estou verificando a base aqui, medindo o pH da base, antes de adicionar qualquer quantidade de ácido, ó, volume do ácido adicionado, qual que é no ponto inicial aqui? 0, né? Então eu não pinguei nenhuma gota da minha solução titulante. Então aqui embaixo eu só tenho base. Se eu for medir o pH, se é uma base forte, o pH é lá altão, né? A partir do momento que eu vou gotejando, gota a gota ali, eu vou neutralizar a base. Se eu estou diminuindo a concentração da base, o pH está caindo, né? Então, ó, ponto A é o ponto inicial, adicionei ali, olha aqui o ponto B, eu vou cortar aqui, sei lá, 7,5 ml de ácido. Então, note que já está diminuindo, isso aqui está diminuindo bem pouquinho, porque se eu for fazer, aqui eu preciso limpar um pouquinho isso aqui, se eu for pegar no ponto B e projetar isso na abscissa, ó, vai estar aqui, está bem perto do pH inicial, né? Se eu continuar gotejando ali até chegar no ponto C, ó, então no ponto C é bem 10 ml aqui, ó, 10 ml, né? Ficou feio isso daqui, ó, 10 ml.
é o ponto C. Então já adicionei 10 ml e note que ainda no ponto C mudou pouquinho o pH, né? Ainda está na faixa entre 12 e 14. Mas aí eu continuo ali, então mais ou menos 15 ml seria aqui, onde eu estou marcando em azul. E note como cai rápido, né? Cai drasticamente após uma pequena faixa. Vou tentar desenhar um retângulo aqui para ficar bonito. Aqui. Vou pôr uma cor de rosa, né? Aqui, ó. Bem nessa faixa aqui, ó. Aqui ficou até grosso demais essa lista. Mas note que se eu for analisar o pH, ficou ruim, o volume adicionado, deixa eu limpar aqui, o volume, você entendeu ali que eu estou mostrando aquela faixa, né? Bem naquela faixa eu tenho daqui até aqui, né? Até mais ou menos o ponto D, eu tenho uma faixa de pH que está indo do, sei lá, 17 ou coisa assim, e que está chegando próximo ao 20. Né? Então, ó, essa é a faixa de volume que houve o ponto de viragem. Né? E o ponto de viragem é exatamente essa situação onde eu já estou saturando ali a base forte, estou consumindo toda a base forte e eu estou consumindo ela com ácido, né? E chega um momento que adicionei mais uma gota, quando eu ver, olha só como fica bem esse segmento aqui ó, que estou fazendo em rosa. Toda essa região aconteceu com aproximadamente uma gota só, né? Aconteceu toda essa mudança de pH e tem um ponto específico aqui, o ponto S. O ponto S, se eu for projetar ele na abscissa, é o pH 7. O ponto S é o ponto estequiométrico. Tá? Ponto estequiométrico é a região onde todo o OH da minha solução ficou igual à concentração de H+. Tá? Ou seja, eu neutralizei tudo. Esse é o ponto estequiométrico. Quando eu tenho um ácido forte e uma base forte, o ponto estequiométrico vai ser 7. Tá? Aí quando for um ácido fraco ou uma base fraca, aí ele pode mudar um pouquinho, tanto para baixo quanto para cima. E também o perfil dessa curva, né? Desse gráfico de titulação aí, ele muda um pouquinho, tá? Mas isso, senhoritas e senhores, vai ficar para a próxima aula, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula eu continuo e também faço alguns exercícios, pelo menos um exercício que vai ser bem legal para entender e como que a gente consegue calcular o pH em cada ponto dessa curva, tá bom? Se cuidem, bom final de semana e até mais.